Olá, sou Gislene Teixeira, sexóloga, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. E hoje eu vim falar de uma coisa muito séria e que as pessoas usam de maneira meio bagunçada. Eu vim falar da pílula do dia seguinte, conhecida como PDS. PDS, pílula do dia seguinte. Eu fiz umas anotações para conversar aqui um pouquinho. Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, ok? Curta, compartilhe, comente e que fique bem claro, bem fresco aí na sua cabeça que métodos anticoncepcionais, contraceptivos, isso é coisa muito séria. E se você não sabe exatamente o que fazer, como fazer, não tem noção, não tem informação, fica perdida, procure orientação médica. Ninguém melhor do que o seu ginecologista para te dar estas informações. As informações são genéricas, mas elas precisam ser pontuais. Não tome medicação porque a amiga falou, porque é aquela que a amiga toma, porque o que serve, o que funciona para um organismo pode não funcionar para o outro. Portanto, nada de sair tomando remédio, tomando a pílula que a amiga toma e fazendo essas maluquices que as pessoas fazem, tá? Então, busque um profissional, vá em busca de um ginecologista, ok? Se você tem plano de saúde, você busque seu ginecologista. E se você não tem, procure um posto de saúde, procure o que for mais fácil para você, mas procure orientação médica, ok? A pílula do dia seguinte, então, como eu disse, a PDS, né? Apesar dela vender sem prescrição, sem receita médica, e o valor dela é bem baixo, ela custa bem baratinha, não é um método contraceptivo. E o que a gente vê é que muitas mulheres acabam engravidando, né? Elas não se protegem ou aconteceu algum imprevisto na relação sexual e elas acabam fazendo uso da pílula do dia seguinte. Mas lembrando, não é um método anticoncepcional que você vai usar com regularidade. Então não é aquela coisa assim de, eu transei sem proteção, eu tive uma relação sexual sem proteção, sem preservativo, enfim, né? E depois a gente vê o que faz, depois eu tomo a pílula do dia seguinte. Não, vamos parar com isso, porque esse negócio não funciona. Então vamos lá. Então não é um método contraceptivo, não é como a sua cartela de anticoncepcional. A pílula do dia seguinte, popularmente ela é chamada de pílula do dia seguinte, mas na verdade ela é um método emergencial de contracepção, né? A contracepção é emergencial, então ela é conhecida na área médica como pílula de emergência ou contracepção de emergência. E ela deve ser tomada até no máximo 72 horas após esta relação sexual que você teve desprotegida. Quanto mais rápido você tomar, maior o resultado positivo, né? A eficiência, a eficácia do medicamento. Quanto mais distante você tomar esse medicamento, ainda que esteja dentro das 72 horas, mais distante também vai ficar o efeito positivo deste medicamento. Só deve realmente ser tomado esse medicamento se você eventualmente teve uma relação sexual desprotegida, como por exemplo a ruptura do preservativo, a camisinha estourou, aconteceu algo inesperado, né? Teve, por exemplo, o caso de um estupro, que uma das primeiras coisas que se faz, né, quando a mulher é estuprada, é
dar lá a pílula do dia seguinte para ela. Então, só se acontecer alguma coisa, mas não porque, não tem camisinha, vamos transar assim mesmo e amanhã eu vejo o que eu faço. Não faça isso. Métodos contraceptivos tem vários, né? A gente pode citar o DIU, a pílula comum, né? Preservativo e injeção, e tem muitos itens aí. Lembrando que nenhum desses métodos que eu falei, por exemplo, DIU, a pílula, a injeção, elas não substituem o preservativo para algumas funções. Então, por exemplo, o método anticoncepcional, ele vai te proteger contra uma gravidez, mas em nenhum momento ele vai te proteger contra nenhum outro tipo de doença. Então, você não vai estar protegida de HIV, de HPV, de sífilis, de todas essas DSTs e STs que nós temos. Portanto, uma coisa, outra coisa. O preservativo, ele deve estar presente, ok? Nenhum método é 100% seguro, isso a gente sabe. Todos eles têm uma probabilidade de falha, né, de não funcionar de fato, uns mais, outros menos, mas não existe nenhum método 100% seguro. Eu estava pesquisando, então tem alguns detalhes aqui que eu anotei. Tem uma pesquisa que mostra que as adolescentes, elas fazem uso de maneira completamente aleatória, assim, da pílula do dia seguinte. E que tem uma grande parte de adolescentes que toma a pílula do dia seguinte até 3 vezes por mês. Quando o ideal é que se tome assim, uma vez por ano. Sabe aquela emergência mesmo? Uma vez por ano. E é em caso de extrema necessidade que é para ser tomada. Portanto, ela não substitui a pílula anticoncepcional comum, normal. Eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, uma vez que eu não sou médica, né? E eu peguei um material aqui na internet do site saude.abril.com.br, onde a doutora Albertina Duarte, ela disse que uma pílula do dia seguinte equivale a meia cartela de anticoncepcional comum. Portanto, é uma bomba hormonal, né? Isto é uma enxurrada de hormônios e pode trazer inúmeros efeitos colaterais. E vai desregular o ciclo menstrual, né? Vai desarticular todo esse ciclo menstrual. Pode provocar vômito e se você ingerir a pílula do dia seguinte e você vomitar logo depois, você precisa tomar novamente a pílula do dia seguinte, porque aquela foi para fora, né? Foi jogada fora. Quais são os efeitos da pílula, né? Efeito colateral. É muito desagradável, dá vertigem, cefaleia, dor nas mamas, um mal-estar em geral. Então, é muito ruim o efeito da pílula do dia seguinte. Portanto, completamente desnecessário também fazer uso disso como um método anticoncepcional, porque de fato ele não nem foi planejado para isso. E aí eu também vi o doutor Drauzio Varella, ele disse no portal drauziovarella.com.br, ele diz que a pílula do dia seguinte, ela é 15 vezes menos eficaz que a pílula anticoncepcional. Portanto, aí a doutora Albertina disse o seguinte, que existe 15% de falha, né? E ela fala que em cada 20 mulheres, aproximadamente 3 engravidam, mesmo tomando a pílula do dia seguinte. Portanto, a gente precisa parar e pensar bastante, né? Nessa questão toda. Por quê? Porque não é um método contraceptivo, ele é de emergência, ele é emergencial,
Ele não substitui como os outros, como anticoncepcional, DIU, injeção também não substitui o preservativo. Portanto, se você não quer engravidar, preste atenção no que você está fazendo e como você está fazendo. É melhor, vale a máxima, né? É melhor prevenir do que remediar. E às vezes não dá para remediar, porque às vezes, mesmo você tomando a pílula do dia seguinte, ela pode falhar, uma vez que ela é 15% menos eficaz que a pílula anticoncepcional comum, e você pode sim não querer ter uma gravidez, mas quando você perceber, você está grávida e você vai precisar arcar com esta responsabilidade. Então pensa bem como é que está o seu ato sexual, a prevenção, a proteção, porque é coisa séria. Beijos, tchau, tchau.